Informações importantes envolvendo o Gabigol, e eu também conversei com Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, e ele confirmou informação envolvendo o Gabigol. A gente vai trazer esse áudio aqui para vocês ouvirem o que Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro, falou sobre Gabigol no Cruzeiro em 2025. E você sabia que lá no Cruzeiro ele pode ter o maior salário do futebol brasileiro? Só para vocês terem uma noção de quanto será o contrato dele, ele vai receber, fizeram a conta aqui, 144 milhões de reais em 4 temporadas. É isso mesmo, nós vamos contar aqui os detalhes dessa informação. Tem muita situação para a gente falar. O STJD provavelmente vai punir o Atlético Mineiro, a gente vai comentar isso. Vamos para as informações. Eu já vou começar falando do Gabigol, tá, galera? Vou começar com o áudio do Alexandre Matos, dirigente do Cruzeiro. Conversei com ele e ele me deu essa entrevista aí. Óbvio que tem conversas em off também. O que eu posso divulgar é o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Preste atenção nas palavras do dirigente do Cruzeiro falando sobre Gabigol no Cruzeiro em 2000. Ô, Vene, o Cruzeiro está estupidamente focado no resto do ano, e é óbvio que a gente sempre dá uma sondada em relação ao mercado, em relação a tudo, só que nós não temos absolutamente nada assinado com ninguém. A gente sabe que o Gabigol é um jogador, né, muito valorizado, um dos principais atacantes aí do futebol brasileiro há muito tempo, um grande jogador, mas a gente não tem nada assinado, acertado com absolutamente ninguém, tá? O que a gente tem, na verdade, é um orgulho muito grande de ter novamente o Cruzeiro, que nos últimos anos aí chegasse uma situação dessa, ninguém acreditaria que pudesse ser possível, né? E a gente vê que todos acreditam, e muito em função da credibilidade que o nosso presidente, o Pedro Lourenço, trouxe, né? Então a gente vê sendo falado Gabigol, Dudu, Arias, enfim. Acho que o Cruzeiro está novamente voltando ao seu patamar, né, que todo mundo está acostumado de ser esse gigante aí do futebol brasileiro, mundial, e está atuando dentro e fora de campo em coisas importantes, como um protagonismo que nós estamos aí brigando o brasileiro pela Libertadores, na final do Sul-Americana, e fora de campo, grandes jogadores sendo ventilados no Cruzeiro. Alguns podem ser que aconteça de vir, outros não, enfim, mas o importante é o Cruzeiro estar novamente com essa credibilidade no mercado. Pois é, ele não confirma que está certo, que não assinou, porque de fato ainda não está assinado, mas há um acordo verbal entre as partes e o Cruzeiro, obviamente, isso não é algo que o Alexandre Matos me disse, isso é uma apuração minha. O Cruzeiro tem uma final super importante pela Copa Sul-Americana no dia 23 desse mês. Quando você faz esse tipo de contratação, de uma maneira indireta, você mostra para os jogadores dessa posição, no caso os atacantes, que é a posição do Gabigol, que eles não estão dando conta do recado que um outro jogador vai chegar. Então o Cruzeiro, entre aspas, se protege nessa situação. Acho que só um acaso tira o Gabigol do Cruzeiro. No Flamengo ele não fica mais, o próprio jogador já falou, embora muita gente ainda alimente esse sonho, mas esquece, gente. E na boa, vai ser melhor para o Gabigol, vai ser melhor para o Flamengo, vai ser melhor para todo mundo. Que bom que o Gabigol sai por cima, fazendo gols importantes, dando mais um título, ajudando em mais um título para o Flamengo, um título importante. Mas no Flamengo ele não fica. Em 2025 ele está com um pé e meio lá no Cruzeiro. O próprio Alexandre Matos não nega, mas também não confirma que há algo a assinar, porque de fato não tem nada assinado. E o Cruzeiro também aprendeu com aquilo que aconteceu com o Dudu, quando divulgou que nas redes sociais que o Dudu era reforço, sendo que não tinha nada assinado ainda. Então, o Cruzeiro, entre aspas, apenas se protege, mas Gabigol e Cruzeiro está acertado há muito tempo. Inclusive, o jogador vai ter o maior salário do futebol brasileiro. Em 4 anos, 144 milhões de reais, 36 milhões de reais por ano, 3 milhões de reais por mês, 100 mil por dia, isso, R$ 4.166 por hora e R$ 69 por minuto. Fizeram as contas aqui e eu estou trazendo para vocês. Então o salário do Gabigol de fato vai ser um alto salário. Se vale a pena ou não, vou deixar para vocês. Eu acho que não vale a pena pelo momento que ele vive já há 2 anos. Ele está em baixa no futebol brasileiro. No Flamengo ele recebia
um pouco menos da metade desses 3 milhões que ele vai ganhar no Cruzeiro. Agora dá para falar, 1.450.000 era o total de custo que o Flamengo tinha por mês com Gabigol. Então, obviamente que esse valor que ele vai receber lá no Cruzeiro envolve também luvas, tá? Não é só salário, direito de imagem, carteira assinada. Tem luvas também que serão diluídas durante esse período de contrato dele, que será de 4 anos. O próprio jogador falou que pediu ao Flamengo 2, 3 anos, mas o Flamengo nunca deu um retorno em relação a isso. Ah, mas esse ano? O Flamengo tem mais 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Gabigol vai jogar, gente? Isso vai ser decidido ainda e tem chance de ele não jogar mais pelo Flamengo. Por quê? A diretoria vai se reunir com a comissão técnica do Felipe Luiz para bater o martelo. Se de fato precisa ter o Gabigol nesses 6 jogos, eu vou ser bem sincero, independentemente se ele vai ser utilizado ou não, eu acho que ele tem que ser relacionado. Ou ele vai deixar de receber o salário que ele tem que receber durante esse período aí. Só se fizer um acordo com ele, Gabigol, olha só, você tem aqui X a receber até o fim do ano. A gente te libera, você inicia suas férias aí, mas esse salário aqui você não vai receber. Beleza? Eu faria isso, porque eu acho que ele já está com a cabeça em outro lugar. No Flamengo ele não está mais com a cabeça. Atlético Mineiro, porque a Procuradoria do STJD pedirá que a Arena MRV seja interditada e que o Atlético Mineiro jogue com portões fechados até que o caso seja julgado. O estádio do Atlético Mineiro pode ser interditado ainda nessa semana por conta dos incidentes no jogo de ontem contra o Flamengo. Gente, repito, meu máximo respeito aos torcedores do Flamengo que compareceram à Arena MRV, foram maltratados pela equipe de segurança do estádio, pela Polícia Militar de Belo Horizonte, foram maltratados antes, durante e depois. Inclusive, Atlético Mineiro, que atitude de clube pequeno, botar o hino bem alto, o hino do Atlético Mineiro bem alto, durante a festa da torcida do Flamengo no gramado da Arena MRV. Ridículo, patético, atitude de time pequeno. E essa rivalidade, como muita gente diz por aí, é unilateral. O Flamengo, não tá nem aí para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tá sempre aí para o Flamengo. Sempre, sempre. É uma rivalidade unilateral. Patética a postura do Atlético Mineiro ontem, ridículo. Mostrou que não sabe perder. E abre o olho, hein? Porque se jogar essa bolinha aí contra o Botafogo na final da Libertadores, vai tomar paulada também no Botafogo na final da Libertadores, hein? De ontem, comemorar esse título da Copa do Brasil, que tem nome e sobrenome gravados na taça, né? Felipe Luiz. Sem dúvida nenhuma, Felipe Luiz é o grande herói dessa conquista. O único que viabilizou a conquista de um título, pelo menos, importante para essa temporada. O menos importante dos 3 grandes, é verdade, mas um título importante. Se a gente considerar que no ano passado nós não ganhamos nem o Carioquinha, esse ano, com o Carioquinha e a Copa do Brasil, houve pelo menos um certo avanço. Mas um avanço tardio, um avanço que, se tivesse sido feito, pelo menos antes do jogo com o Peñarol, poderia ainda estar nos deixando, fazendo, quem sabe, até a final da Libertadores. Eu não tenho a menor dúvida de que com o Felipe Luiz, o Flamengo teria passado pelo Peñarol. Se ia passar pelo Botafogo depois, é uma outra história, que a gente não vai poder saber, porque não vão se cruzar, pelo menos agora, os caminhos de Arthur Jorge e Felipe Luiz. Mas que seria, com certeza, um jogo bem mais duro do que foram os 2 do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo perdeu o primeiro por 2-0 e o segundo por 4-1, e o 4-1 ficou barato. O Flamengo esteve muito perto de levar mais uma daquelas goleadas históricas que depois você demora 10, 12, 15 anos para devolver. A verdade é que sempre que houve um confronto entre Flamengo e Botafogo, este ano, não me lembro nem se o Carioquinha chegaram a jogar, mas no Carioquinha não conta, né? Mas no Brasileiro foram 2 pipocadas brabas que o Flamengo levou. E teria sido bom. Perdão. Teria sido muito bom ver o Flamengo do Felipe Luiz contra esse Botafogo. Nós vamos poder ter uma boa ideia disso na final da Libertadores. Afinal de contas, o Atlético Mineiro, clube forte, poderoso, estava nas 2 finais, foi amplamente dominado pelo Flamengo em duas partidas. Na ida, categoricamente dominado, levou um 3-0, que só se tornou 3-1 por uma bobagem, um escorregão do Léo Ortiz. E um segundo jogo em que o Flamengo, mesmo jogando um pouco mais atrás, empilhou chances para marcar. Só eu contei 10 chances claras que o Flamengo teve para marcar, e marcou apenas uma vez. Poderia ter ganhado de goleada lá na Arena MRV.
não teria sido nenhum absurdo, já que o Flamengo teve diversas chances claras e o Atlético Mineiro, na verdade, teve uma chance muito clara, que o Allan Kardec, que fez o gol do Rio, furou e permitiu que o Léo Pereira afastasse. O Paulo Frederico Guimarães Corrêa já diz: vá de reto para o Gabriel, né? Ou seja, ele não escalaria mais o Gabriel, ele mandaria o Gabriel sumir do Flamengo. O Aldeci já diz: boa noite, RMP. Você viu o vídeo do mordedor de virilha fumando um charuto? O cara só quer ser o poderoso chefão. Ele se acha. O pior é que deixam ele ser, né? Deixaram ele ser durante 6 anos. Esses 6 anos que o Flamengo teve o Marcos Braz como vice de futebol, um poderoso chefão do futebol. Não vou ser injusto de dizer que ele não teve um bom começo. Ele teve um bom começo. 2019, 2020, até 2021 já foi mais ou menos, já não ganhou nada, mas 22 teve, muito por sorte. A chegada do Dorival era só para fugir da zona do rebaixamento. Mas o Dorival encaixou o time e conseguiu ganhar Libertadores e Copa do Brasil. E aí eles se superaram na capacidade de fazer besteira. Não renovaram com o Dorival, trouxeram o Vitor Pereira, depois trouxeram o Sampaoli, depois trouxeram o Tite, e esses 2 anos estavam sendo perdidos integralmente. Aí chegou o Filipe Luís, e o Filipe Luís simplesmente salvou a pele deles com essa Copa do Brasil. O Mauro Ziff diz aqui: boa noite, RMP. Você não acha que o Fla deveria se juntar a uma grande construtora, como fez o Palmeiras? Não pagaria 1 centavo para ter o estádio. Ou será que viriam com a SAF? Olha, Mauro, eu acho que a ideia de junção com uma construtora é boa, mas não nos moldes da W Torre. Porque a W Torre, na verdade, ela se tornou dona do estádio do Palmeiras durante, 30 anos. E aí a gente tem visto os vários problemas que têm acontecido. De não repasse da arrecadação para o clube, da grana da arrecadação, de shows em excesso, enfim, de uma série de problemas, até de mau cuidado com o campo sintético, como aconteceu há 1 ano atrás. Então, eu não sei se precisaria ser um contrato com uma construtora, um contrato tão leonino para a construtora. Mas eu acho que sim, você poderia se aliar a uma construtora que teria algumas vantagens, algum lucro, claro, pelo investimento, mas não seria dona do estádio, como a W Torre passou a ser depois de fazer o Allianz, né? Paulo Flamengo. Filipe Luís quer o time focado ainda no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil já faz parte do passado. E o clima de festa já acabou. Ainda restam 6 jogos. Pois é, esse vai ser mais um grande desafio do Filipe Luís, Paulo, porque é absolutamente natural um certo relaxamento depois de uma grande conquista. É do ser humano, não adianta. Você acabou de chegar ao ápice, você ganhou o que você podia ganhar. Você sabe que no Campeonato Brasileiro a sua chance é de 0,001%. Você diz: bom, agora eu só não quero pagar mico aqui. Filipe Luís não tem essa cabeça. Filipe Luís vai tentar fazer com que eles joguem para valer os 6 jogos. Mas ele vai ter uma série de desfalques. O Arrascaeta, por exemplo, que estava jogando no sacrifício, já avisou que na semana que vem ele vai operar. Ele vai fazer uma artroscopia. Então, esqueçam Arrascaeta esse ano. O De La Cruz também, eu vou ser muito sincero, eu, se fosse o departamento médico do Flamengo, tiraria o De La Cruz já de qualquer possibilidade de jogar esse ano e o trataria seriamente. Ele tem os problemas musculares e ele tem a sinovite no joelho, agora já admitida pelos médicos do Flamengo. Vai tratar disso, vai cuidar disso, vai operar se for o caso. Então você já não tem 2 jogadores importantes no meio-campo. Você, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, você não vai ter o Gerson, você não vai ter o Léo Ortiz, você não vai ter o Pulgar, você não vai ter o Varela e você não vai ter o Plata. Olha o tamanho dos desfalques da data FIFA. Gerson, Léo Ortiz, Varela, Pulgar e Plata. 5 jogadores. 5 jogadores. Dos quais apenas um, que foi o Varela, não jogou o último jogo. O jogo contra o Atlético Mineiro. O Varela não entrou no segundo tempo. Vai ter que montar um time bem alternativo.
Mas ainda tem jogadores para montar um time alternativo decente. Você ainda tem o Rossi, você tem o Wesley, você tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, você tem Alexandre, você tem Everton Araújo, e aí você vai ter que começar a improvisar. Talvez com o Alan, olha, vejam só, talvez o Alan tenha que jogar, e o Alcaraz. Você poderia botar, por exemplo, Everton Araújo, Alcaraz e Lohan. Me agrada mais do que botar o Alan. Não sei o que o Felipe Luiz vai pensar. Nós só vamos ter uma noção disso a partir de amanhã. E na frente você poderia botar o Michael, o Bruno Henrique de centroavante e até o pontinha direito. Me fugiu o nome dele agora, Leonardo? Não, como é que é o nome dele? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Então você tem um time. Não é um absurdo. Não é só garoto. Repito, você pode entrar com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre. Pulgar, Alcaraz, Lohan. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. É um bom time. É um bom time. E se você quiser replicar o esquema que iniciou o jogo lá na Arena MRV, com 4 no meio-campo, você aí vai ter que botar o Alan e vai tirar, de repente, o Luiz Araújo. Eu tenho uma certa dúvida sobre a condição física real do Luiz Araújo. Eu fiquei com a sensação, é apenas uma sensação, não é uma informação, de que ele não foi utilizado ontem porque ele ainda não está 100%. Talvez ele esteja num estágio parecido com o do Pedro, que voltou, fez um jogo, você se lembra, e foi para a seleção e estouraram ele na seleção. Então, talvez o Luiz Araújo não esteja pronto, para ser titular. Mas aí você pode fazer o 4-4-2. Ou então você faz o 4-3-3, que o Felipe também já usou com sucesso. O que eu acho que o Felipe não pode deixar é o relaxamento normal que geralmente ocorre depois de uma conquista. O Felipe já disse que na casa dele não é museu, ele não olha para trás, ele só olha para frente. É mais uma virtude de Felipe Luiz. Mas isso precisa ser acompanhado pelos jogadores. Eu acho que tem muito jogador, você tem o Matheus Gonçalves também para jogar nesse ataque, se você quiser. Você tem o Matheus Gonçalves para jogar até no lugar do Arrascaeta, se você precisar. E aí você pode fazer Pulgar, Alcaraz, Matheus Gonçalves. Eu acho que o Felipe vai conseguir montar um bom time. E é uma boa hora para dar uma segunda cipuada no Atlético, porque o Atlético vai vir com a crista baixa, cara. Vai vir com a crista baixa, eu não tenho a menor dúvida. Não sei como é que o Atlético vai se portar, por exemplo, em termos de raciocinar que o jogo dele agora é o Botafogo. O Paulinho tem jogado no sacrifício. O Paulinho está com um problema ósseo que o obriga a sempre atuar infiltrado. O que é infiltrado? Cortisona ou algum outro anestésico. Acredito até que hoje em dia haja anestésicos mais modernos que a cortisona. Mas, enfim, não interessa. É um anestésico que permite ele jogar como se não estivesse contundido. Mas ele está contundido. Ele tem um problema ósseo que ele vai precisar resolver. Será que o Paulinho vai jogar esse jogo de volta, esse jogo do meio da semana contra o Flamengo? Será que o Hulk está na ponta dos cascos e não precisa ser poupado para a final da Libertadores? Porque o grande jogo do Atlético agora é a final da Libertadores. Claro que ele precisa também fazer uns pontinhos no Brasileiro, porque senão ele corre o sério risco de acabar vice-campeão nas 2 finais para as quais ele se classificou, já é vice na Copa do Brasil, e se for vice na Libertadores e não tiver entre os 9 primeiros, ou até entre os 8 primeiros, vai depender do resultado do Cruzeiro na Sul-Americana, ele não se classifica para a Libertadores ano que vem. Olha que situação estranha. O time se classifica para as 2 finais, 2 das 3 principais competições do calendário brasileiro, e pode acabar de mãos abanando. Saiba o que ainda está em jogo para o Flamengo no Brasileiro.
Mesmo com chances reduzidas de conquistar o título, o rubro-negro ainda busca uma vaga no topo do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Após vencer o Atlético Mineiro, o Flamengo ainda tem 6 confrontos pelo Brasileirão para finalizar a temporada. Com isso, o rubro-negro ainda possui chances para o título da competição, mesmo que bem baixas. Atualmente, ocupando a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, o time tem um jogo a menos comparado aos outros. Segundo os números do matemático Tristão Garcia, o clube carioca tem 1% de chance de conquistar o título. Sem depender apenas de si, teria que vencer jogos e torcer por resultados ruins dos adversários. Outro fator que pode contar para o rubro-negro neste ano é o foco na premiação, já que o clube não vendeu atletas nas últimas janelas de transferência. Apesar da quase venda do lateral Wesley ao Atalanta, por cerca de 20 milhões de euros, a transação acabou não ocorrendo. Com isso, vale para o clube tentar ficar em terceiro ou até segundo lugar para reforçar o caixa do clube. Veja os valores dos prêmios. Primeiro lugar, 48,1 milhões de reais. Segundo lugar, 45,7 milhões de reais. Terceiro lugar, 43,3 milhões de reais. Quarto lugar, 40,0 milhões de reais. Quinto lugar, 38,5 milhões de reais.